Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite tão carinhoso que eu recebi da Magali Weinstein, que é a diretora científica do Itipoa, e agradecer à casa do Itipoa que me acolhe e que transmite a psicanálise de uma forma tão sensível. Fiquem à vontade para abrirem as câmeras ou ficarem apenas pelo áudio, o importante é a presença de vocês nesse encontro. Então, estamos hoje reunidos para o nosso happy hour psicanalítico Poesia no Divã. E com imenso orgulho e grande satisfação, lançamos hoje o livro do nosso colega e amigo Paulo Soroca, Um Poema a Cada Dia para Fazer a Travessia. Soroca é docente, supervisor, diretor do Núcleo de Infância e Adolescência do Itipoa, membro da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre e hoje nos apresenta o seu lado poeta. A ideia é que a gente possa fazer uma travessia aqui juntos, um bate-papo descontraído, onde o Soroca possa nos apresentar um pouco do seu projeto, que agora, no dia 15 de março, completou 1 ano de Um Poema a Cada Dia, que possamos também falar sobre o processo criativo e o ato criativo em si, mas que, para além disso, que a gente possa escutar a melodia e a musicalidade do poema na voz do próprio autor. Essa semana, o Soroca lançou uma frase que eu achei linda no stories dele, que dizia o seguinte: em tempos de maré alta, a poesia é remo para a travessia. Então eu pego esse gancho, entro nessa vibe e te digo, Soroca, estamos todos aqui com os bilhetes comprados para entrar e embarcar nessa navegação contigo. Então, desejo a todos que seja uma travessia leve e ritmada. Eu entrego o timão para ti, meu amigo, e já lanço um estímulo. Fala para nós como começou o teu projeto, como tudo se iniciou. A palavra está contigo. Gente, eu quero, em primeiro lugar, agradecer imensamente, né, ao Itipoa, do qual eu faço parte já há alguns anos, com muito orgulho, me sinto absolutamente em casa. E quando pensei num local onde poderia fazer o lançamento do livro, não é? Pensei no Itipoa e o convite foi muito bem-vindo, né? Estar aqui acompanhado pela Fábio, não é? Tendo a Magali Weinstein como diretora científica, organizando esse evento. A gente pensou com muito carinho nesse momento para que pudéssemos conversar, não é, sobre poesia e criação, né? Nesses tempos em que estamos todos passando por um momento devastador, não é, da história da humanidade, não é? Eu estou convicto assim de que a arte, nas suas mais variadas possibilidades, não é? A arte salva, não é? Então ajuda a cicatrizar feridas, e foi assim, né, que o projeto teve início, não é? A data oficial do nascimento, né, do bebê foi no dia 15 de março de 2020. Eu já vinha há alguns meses postando poemas, mas de uma forma mais esparsa, e quando pensei em um poema a cada dia para fazer a travessia, eu confesso que pensei nisso com certo temor, não é? Porque eu estava assumindo um compromisso, né, um tanto quanto ousado, um poema a cada dia, não é? Mas eu me surpreendi realmente ao longo desse processo, porque houve dias em que foram 2 poemas enfim, não é? O processo teve andamento de uma forma muito fluida, bem como uma viagem mesmo, uma travessia, que, para mim, teve um efeito seguramente terapêutico, me ajudou muito nesse trânsito, assim, né? Nós estamos fazendo por terrenos tão tristes, né?
E eu comecei a perceber o quanto isto passou a auxiliar as pessoas que estavam fazendo a viagem junto comigo, não é? Eu comecei a notar que estava encontrando as pessoas sempre ali, inicialmente no Facebook e mais tarde no Instagram. A Fábio foi uma estimuladora, eu tinha uma certa resistência com o Instagram, mas aprendi e fui, né? E então comecei a encontrar as pessoas e as pessoas começaram a me dizer que acordavam, iam lá olhar o poema do dia e eu também ia lá dar uma olhadinha quem é que estava me acompanhando. Então foi um processo assim muito lúdico também, né? Mas, Fábio, acima de tudo, o elemento que alavancou, não é? E alavanca esse processo todo é a dor, né? É a dor psíquica pela qual todos estamos passando, é uma travessia com uma data marcada para o início, mas a data para o término nós não sabemos e parece cada vez mais retardada fica essa data, né? É assim que o processo começou e culminou na elaboração, né, do livro, né, que tem o mesmo nome do projeto. Né? E... Pensando um pouco no que tu está trazendo, Soroka, eu fiquei pensando na questão da criatividade, né? Que a gente sabe que a matriz da criatividade está no gesto espontâneo e que a brincadeira ela é séria, né? E ela é na busca de sentidos, porque o criar e o brincar eles entram nessa sintonia. E eu queria saber como é que tu acolhe o teu gesto espontâneo. Como é que é isso que acontece? Tu tá dormindo e daqui a pouco tu tem que ir lá com um caderninho, tu tá numa sessão, tu tá passeando na rua. E aí também fiquei pensando, junto com essa questão, é que tem alguns escritores que ainda gostam, né, da sensação do lápis na mão. Eu sou uma delas, que antes de passar para o computador, preciso do meu lápis. Outros, né, se sentem muito bem sentindo as teclas, né, os dedos deslizando nas teclas do computador. Mas e tu? Como é que é? Como é que é esse acolhimento? Como é que é o teu hábito, o teu costume? Olha, vai parecer muito engraçado, né, o que eu vou dizer, né, porque eu acho realmente engraçado. Muitos poemas são filhos do celular mesmo, né? Eu escrevi no celular comigo, né, como um bloco de notas, assim, né? Escrevi ali no celular. Mas no computador, sim, não é? A gente aprende a rabiscar as ideias, a anotar as ideias, não é? Aconteceu várias vezes de acordar durante a noite e achar, até estava comentando isso com a Fábio esses dias, né? De acordar durante a noite e achar que não seria necessário anotar a ideia que surgiu, porque certamente eu iria lembrar, mas na manhã seguinte a ideia se perde, aí dá uma certa dor, né? Por ter perdido a ideia, mas a gente aprende, né, na prática psicanalítica que o material sempre volta, né? Está sempre voltando. Então, uma ideia perdida, ela não está perdida, né? Ela acaba retornando depois e é por aí, assim, né? E tem muitas ideias que surgem e ficam em suspenso, esperando serem desenvolvidas. Tem outras que parecem, outros poemas que parecem conclusos e eu sinto a necessidade, o poema vem avisar que não está pronto e é necessário modificá-lo, não é? É um processo bem dinâmico mesmo, vivo mesmo, né? E eu acho que essa sensação de vitalidade ao escrever, né, nesse momento tão mórbido, né, é fundamental, né, a vitalidade. Né? E é assim. Né? O livro, então, surgiu como um desdobramento natural. Eu convidei o meu amigo, que está aqui presente, colega
da ATM 83, o Fernando Neubert, escritor talentosíssimo, não é? Por quem eu tenho imenso respeito e admiração. Ele escreveu a belíssima apresentação do livro, não é? Quem teve a oportunidade de ler deve ter percebido, não é, o quão criativa foi aquela apresentação. Acho que o livro já estava pronto ali, né? Naquela apresentação já estava pronto, né? Só o prefácio já é um ato criativo, né, Soroka? Sim, sim. E aí as coisas foram acontecendo, não é? Eu procurei, até tem alguns agradecimentos aqui a fazer. Eu procurei a Fernanda Dora e o Antônio Lusato, que são da editora Araucária, não é? E fizeram um volume. Quem viu, não é? Sabe, não é? O volume realmente é um belo volume. Eles conseguiram compreender bem assim o que eu desejava e realizaram o meu desejo, né? Realizaram o meu desejo. Eu conto também com a ajuda da Amanda Maineri, que cuida das redes sociais, das postagens, que são muito cuidadosas. E a Valéria Bondan, ela cuida da parte comercial. Ela conseguiu, né, viabilizar que o livro estivesse na livraria Pocket Store, que vocês conhecem, que é uma livraria tão especial, né, na Taverna também, que fica lá no Centro de Cultura Mário Quintana. Foi assim que foi acontecendo, as coisas foram acontecendo. E quando a gente pensa na palavra inspiração, né, para falar um pouco de como é que ocorre esse processo, ao longo desse ano foram mais de 400 poemas, né? São 400 poetas que te habitam. Mas o que alimenta a alma nessa escrita? É a condição humana, é a dor e o amor de viver que te traz a inspiração, Soroka? Olha, eu penso que são os afetos, as emoções, não é? Eu tenho outros escritores aqui presentes, né? Não sei qual é a experiência de cada um, mas no meu caso é uma necessidade, não é? Imperiosa necessidade de escrever, não é? Eu realmente é quase como inspirar, né? Se tornou algo quase como inspirar e expirar, né? Inspirar e a expiração também, vamos dizer assim, vamos dizer assim, é um aspecto. Eu acho que há uma certa generosidade no ato de escrever, no sentido de oferecer para o outro, não é, algo que possa ser transformado pelo outro, não é? O poema, depois de pronto, ele deixa de ser de quem o escreveu, né? Ele assume vida própria e cada um dá o seu destino pessoal àquele poema de acordo com o seu mundo interno, né? Eu penso que a linguagem lírica, né? A linguagem prosaica, né? A prosa também, mas a linguagem lírica se aproxima muito, não é, da linguagem do inconsciente. Acho que existe um trânsito aí muito próximo, né, Fábio? Sem dúvida. Na verdade, né, para entender um pouco, né, que existe uma emergência psíquica, né, nessa tua necessidade, né, na escrita. E eu fiquei pensando que os motivos que te fazem escrever, certamente eles são nobres, né? Mas tu já parou para pensar que ao mesmo tempo que tu te dá esse colo interno, o ato de compartilhar também permite uma doação de esperança coletiva, é uma oferta de vida, né? Tem um efeito multiplicador. Isso é fantástico, né, Soroka? Sabe que eu em vários momentos dessa trajetória, dessa travessia, eu me lembrei das 1001 Noites, né? Vocês lembram das 1001 Noites?
em que a Sherazade contava contava histórias para o sultão, não é? Porque ela estava correndo riscos, jurada de morte, né? Né? Eu acho que nós todos, enfrentando a pandemia, esse inimigo invisível, terrível, né? Devastador, né? Nós estamos cotidianamente convivendo com o risco, né? Em relação à nossa própria vida e em relação à vida das pessoas a quem a gente quer bem, a quem a gente ama, né? Então, sim, eu acho que a escrita ela desempenha esse papel fundamental, sim. Acho que sim. Quando a gente estava conversando esses dias, né, Soroka, eu te perguntei um pouco sobre as tuas referências literárias, e aí tu me disseste que gostava do Ferreira Goulart. E aí me lembrei de uma frase dele que diz o seguinte: quem fala em flor não diz tudo, quem me fala em dor diz demais. E aí, juntando essa questão, também pensei o seguinte: o sofrimento psíquico e a busca da verdade são premissas da psicanálise. São também do poeta? Eu penso que sim, claro, eu penso que sim. Não é? Uma verdade, não é, que possa ser uma verdade interna que possa ser transformada, não é? Que possa escrever poemas é um ato transformador, não é? E eu aprendi, não é, lendo que o sufixo dor, não é? Eu não sabia disso, né? Transformador, realizador. O sufixo dor significa agente, quer dizer, aquele que realiza, não é? Aquele que realiza a transformação, transformador, não é? Então, o curador, né? Enfim, várias palavras com o sufixo dor. Eu acho que ao escrever a gente está realizando um movimento de transformação de algo que muitas vezes a prioristicamente pode parecer indizível, inominável, e no esforço por encontrar palavras, não é? E eu acredito muito isso tanto na inserção como escritor, como na inserção como psicanalista, psicoterapeuta, não é? Em linguagem de êxito. A linguagem de êxito é a linguagem que alcança o outro, a linguagem que toca o outro na sua essência, não é? Faz com que o outro se sinta compreendido e empresta palavras, né, para que o outro possa utilizá-las da sua maneira, à sua maneira, né? Eu vejo muitas correspondências, sim, né, entre esses dois cenários tão importantes, né, para a natureza, aliás, para o bem-estar, né, para a plenitude, né, do homem, do ser humano. Porque tu traz algo importante, né? Porque a psicanálise necessita tanto, né, da palavra poética, né, para a gente falar do inefável, do indizível, que é o que tu estava trazendo agora. E tanto a psicanálise quanto a poesia, né, elas buscam vestígios e dão contorno para o objeto perdido desde sempre, né? Então, o que a gente está pensando é que a poesia é a fonte, né? A poesia faz a tradução. E é isso que é o bonito dessa brincadeira toda, né, Soroka? A palavra, quando a gente enuncia a palavra, a gente está convocando um objeto ausente, está presentificando o objeto, né? Quem já observou, e vários aqui, né, crianças, bebês, né, a gente observa no desenvolvimento da criança, assim, inicialmente a criança aponta apenas, né? Ela aponta, a linguagem é gestual, não é uma linguagem verbal, ela é gestual. A criança chama mamãe, papai, muitas vezes
quando a mamãe e o papai não podem ser simplesmente apontados, né? Com o dedo, assim, né? Então, eu acredito que a linguagem verbal, sim, ela presentifica o objeto ausente, ela auxilia na elaboração de perdas, não é? Eu escrevi, muitos dos poemas giram em torno desse tema da ausência, da falta, da despedida, do tempo, né? Esses são temas recorrentes nos meus poemas, né? E quem sabe, então, tu traz um poema para nós? Eu separei alguns aqui, não é? E cada vez que é necessário escolher, os meus editores, os dois, né, a Fernanda e o Antônio, tiveram muita paciência comigo, porque escolher poemas, né, para compor um livro é algo muito difícil, né? Porque a escolha sempre implica inclusão e implica renúncia, né? Perda, né? Perda. Então, também assim, né? São 400 poemas, e o livro tem 79 poemas? Sim, eu tentei, né? Isso poderia ser uma coletânea aí, mas eu separei aqui alguns que são poemas assim até mais recentes, né? Um deles eu separei até a pedido da Fábio. A Fábio me disse que esse poema tocou muito a Fábio, porque e toca muito a mim também, né? Especialmente a mim. Esse era um poema que estava escrito, esperando para ser postado, né? Eu vou ler para vocês. Só um instantinho, deixa eu me organizar aqui. A última vez. Na última vez em que o vi, nada mais havia a ser dito, nada mais havia a ser feito, exceto permanecer ao lado e esperar. A respiração agonizante indicava a falência da vida e anunciava que chegara a hora da partida, que assim são certas despedidas, por vezes amuadas, exauridas pela dor dilatada. Ele, cansado, imóvel, com os olhos já cerrados, aguardava. Eu era aquele menino refém de um tempo sem tempo, que observava atento a... Tá sem áudio. Soroca? Ele tá com o áudio dele desligado. Sim, caiu o áudio. gente. Soroca? Vai ter que repetir o poema, porque ficou com o áudio. Agora deu. Vocês não escutaram? Então, repito, gente. Eu só vou pedir para quem estiver com os microfones abertos, não sendo Soroca, por favor, desliguem, só para não dar eco, por gentileza. Eu não toquei nada aqui, não sei o que houve. Então, vamos lá. A última vez. Estão ouvindo, gente? Na última vez em que o vi, nada mais havia a ser dito, nada mais havia a ser feito, exceto permanecer ao lado e esperar. A respiração agonizante indicava a falência da vida e anunciava que chegara a hora da partida, que assim são certas despedidas, por vezes amuadas, exauridas pela dor dilatada.
Ele, cansado, imóvel, com os olhos já cerrados, aguardava. Eu era aquele menino refém de um tempo sem tempo, que observava atento a movimentação da casa, o burburinho, sentindo o temor flutuante, a penumbra circundante, tentando compreender o que era incompreensível, tentando, apenas tentando. Na última vez em que o vi, o pai não mais conseguia responder ao aflitivo pedido. Acorda, acorda. Não estaria ele a dormir? Então, o corre-corre, para chamar o vizinho, a mãe assim havia dito, vai até lá, meu filho, também ela exausta, também ela trêmula, tentando, suportar o insuportável, enunciar o indizível. E chegou o médico e vieram as pessoas atônitas, as tias, os tios, quem mais? Aquele menino nada dizia, apenas percebia a gigante onda de desamparo que ameaçava inundá-lo. Naquela última vez, escutei os roncos dos brônquios encharcados, o ar borbulhando nos pulmões marejados, a vida se esvaindo, esgaçando os limites, rasgando. Naquela derradeira vez, descobri que dizer adeus, quando é chegado o fim, é coisa prolongada. Inesgotáveis são os esforços da alma para deixar partir, para sossegar e prosseguir, enfim. Esse poema, quando eu li a primeira vez, eu já li ele várias vezes. E ele fez um efeito em mim como se fosse um conto. Eu entendo, assim, né, que os poemas, eles contam histórias, né, eles transformam versões, eles abrem caminhos possíveis. Mas, Soroka, tu já pensou em escrever contos também? Já escrevi, né, no passado, né, já escrevi e eu acho que isso vem pela frente, né, mas no momento eu estou meio que apaixonado pela linguagem lírica, né? Sabe, a propósito disso que tu tá falando, Fábio, eu vou fazer uma confissão aqui para vocês, né? Eu nunca fui um leitor contumaz de poemas, não, né? Porque muitas vezes alguns poemas me parecem tão herméticos, não é? Me parecem herméticos que precisam ser decifrados, não é? E eu acredito que o poema precisa ser sentido. É assim que eu entendo a linguagem lírica, não é? Que seja uma linguagem que seja sentida, que toque, que alcance, não é? Que estabeleça pontes, vínculos, não é? É assim que eu entendo e é assim que eu escrevo. Eu escrevo pensando, não é? Que aquilo que eu estou escrevendo vai alcançar, vai chegar a alguém, não é? E, e vai e vai ter algum efeito, né, no coração e na mente dessa pessoa. Que lindo isso, Soraka, porque eu penso que tu escreve sobre dor com amor. Quando eu fui presenteada por ti, pelo livro, tu me perguntaste, e aí, o que achou do livro? E eu disse para ti, eu estou lendo o livro como o próprio título, um poema a cada dia. E aí eu me dei conta, e eu não sei se existe ainda, mas antigamente existia um livrinho que era aquele, um minuto de sabedoria, sabe quando a gente abre o livro e numa página qualquer, e parece que aquilo foi feito para ti, sabe? Tem um encontro, tem uma magia. E eu acho que o teu poema tem esse poder, sabe? Tem essa potência. Ele pode até inquietar, mas depois ele acomoda, ele aconchega. E eu acho que vai bem ao encontro do que tu tá trazendo, sabe? Daquele poema sentido, que tem a compreensão.
Eu acho que sim. Eu acho que o poema tem sentido justamente quando ele é sentido. Né? O poema tem sentido quando ele é sentido. Eu acho que sim. Eu trouxe um outro que eu queria ler para vocês. Vamos lá. Pode ser? Claro. Bom, eu também queria comentar para vocês o seguinte, né? Quem conhece o livro sabe que todos os poemas eles são ilustrados, né? E as imagens, todas as imagens, né, foram escolhidas por mim, linguagens que conversam diretamente com o poema. Né? Eu estou sentindo falta da imagem aqui também, né? Porque a imagem ela conversa com o poema. Mas eu vou ler esse aqui, que é dessa semana agora, é um dos últimos. Tá? O título é Fetos. Não fomos informados sobre as mazelas da vida, contratempos, infortúnios, sobre guerras e injustiças. Olá. Não estão ouvindo? Então? Ah, tá. Então, de novo. Não fomos informados sobre as mazelas da vida, contratempos, infortúnios, sobre guerras, injustiça, despeito e preconceito. Não mencionaram dor, agruras, desventuras, dúvidas e incertezas, deserções, desamores, temores devastadores. Não anunciaram tempos sombrios, becos cinzentos, crenças ardilosas, versões mentirosas. Ocultaram a existência da inveja e da vaidade, da poluição nas cidades, poderosos humanos instalados em seus tronos. Omitiram a ocorrência da pobreza e da miséria, realidades pontiagudas, diferenças contundentes entre mundos diferentes. Um dia fomos todos fetos, no aconchego do ventre materno, afeitos a afetos, promessas para o futuro, esperançando claridade. Fábio, não dá para te ouvir. Realmente, né, escrever é uma forma de dar luz àquilo que é íntimo e familiar em nós, né, Sororca? Como a palavra, ela revela aquilo que deveria permanecer oculto e fala dessa incompletude, né, diante do sopro da morte. Escrever realmente é resgatar a vida, né? É um processo de verdade, é uma libertação. Sem dúvida nenhuma, eu acredito que tu também pensa dessa forma, né, Sorota? Sabe que eu li alguma vez, em algum lugar, não sei se essa informação procede, mas eu li alguma vez que os homens começaram a escrever a história. Eu não sei se procede, mas se faria todo sentido, né, se procedesse, né, se fosse verdade. Os homens começaram a escrever a história quando começaram a enterrar seus mortos. Não sei se isso é fato, né? Nunca fui muito atrás dessa informação, mas quando eu li, eu achei interessante, né? Porque, como a gente estava falando antes, a palavra tem a ver com a elaboração, né, da perda. Posso ler mais um, Fábio? Claro. Falando em perda, eu quero ler mais um, cujo título... Esse eu selecionei porque eu vi que teve muito eco, assim, as pessoas se sensibilizaram assim, bastante. O título é Adeus. Adeus sempre sensibiliza a gente, né? Adeus. Quando se despediu, houve apenas o silêncio. Tudo já havia sido dito
O tempo era um ancião exaurido pelo insustentável movimento de vai e vem. Olhou para trás com olhos de adeus, levava seus discos, seus livros, ternas lembranças, saudade infinita de sonhos náufragos. O corpo gritava dilacerado pela dor, os olhos, de maré cheia, por fim transbordavam lágrimas geladas. Quando fechou a porta pela última vez, um mundo sumiu, um outro renascia, feito fênix ressurgida buscando vida. Murmurou seu nome uma vez, duas vezes, necessitava escutar a própria voz repetidas vezes. Surpreendeu-se com a própria imagem refletida em uma vitrine qualquer. Apartado de si mesmo, deixara-se de lado, absorto num tempo impiedoso que borrava fronteiras, confundia desejos. Recordou-se que costumava apreciar blues e Milton, Belchior, Hermes Aquino, da janela lateral do quarto de dormir, um cidadão comum destes que se vê na rua, é nuvem passageira que com o vento se vai. Agora ensaiava movimentos improvisados, inéditas coreografias. Tinha a vastidão do mundo e o céu de um azul profundo para, enfim, chamar de céu. Que belezura, né, Soroka? E aí eu fico pensando, sabe o quê? Que vou lá, me remeteu a um texto do Freud sobre transitoriedade, que ele fala sobre o tempo, né? E que tempo é esse capturado pela escrita, né? A fugacidade. E aí eu aqui vou dar uma de poetisa também, vou escrever o seguinte: o tempo da escrita é o tempo sempre presente. Infinitos segundos se sucedem rumo ao futuro. A gente está sempre falando de uma solidão profética, né, Soroka? Porque a gente... Tu já se deu conta que tu vai ficar para a imortalidade? Né? Tipo, as palavras ficam. Olha, não é por acaso, né, que se fala em um filho, uma árvore e um livro, né? Por que se fala num filho, numa árvore, num livro? Filhos, árvores e livros transcendem, né? Ficam, né? Sobrevivem a nós, né? E acho que sim, né? O prazer de... Bom, os imortais lá da academia, né? Porque são os imortais, né? Eu acho que o sim, eu acho... eterno presente. Isso, né? E como uma vaga lá na academia, claro, tem as questões políticas que se atravessam, mas são todos imortais, né? Uhum. Soroka, eu acho que a gente podia fazer uma brincadeira, né? E a gente está quase finalizando o nosso tempo. A gente tinha pensado em 45, 50 minutos, mas eu queria... Sabe, antes de tu me propor a brincadeira, vamos explicar, não é? Por que nós pensamos em 45, 50 minutos, não é? Porque é a poesia no divã, né? Poesia no divã. Então estão aí, Exatamente. né, os 45 ou 50 minutos, né? Mas antes de terminar, eu acho que a gente poderia dizer, né, de uma forma carinhosa, que tu é um analista poesis, já que poesis vem do latim, que significa criar, fabricar poesias. Esse também é um dom, é uma habilidade. E aí, eu não vou perder a oportunidade, né, Soroka, de dar uma aqui de Marília Gabriela, então vou lá, um bate-bola, jogo rápido, antes da gente ir finalizando o nosso processo, poder trazer mais um poema para nós. Mas vamos lá. Uma palavra, Soroka. Vínculos. A psicanálise está para a poesia, assim como a poesia está para... A vida.
Travessia é resiliência. uma frase que te acompanha. Olha, no consultório do meu analista, né, existe um móvel antigo, né, daqueles móveis bem antigos, assim, que tem dos dois lados são portas fechadas para livros, né, e tem um banco no meio, que é aqueles móveis, tem um banco meio que... entendem como estou explicando? É um banco, faz parte do móvel. E tem em cima uma frase em latim, eu não falo latim, mas a frase diz: vivere militari est. Viver é lutar. E eu acho que é isto. Viver é lutar. E é indispensável para se viver? Amor. Amor. Eu acho que em momentos, né, tão duros como a gente está vivendo, eu também penso, né, que a força do universo, que a gente consegue sobreviver a esses lutos, a morte, é o amor. E poesia é amor. É entrega, é encontro. E vínculo, é vínculo. E vínculo, é vínculo. Vínculo, a palavra que eu escolhi, né? Vínculo entre palavras, vínculo entre pessoas, né? Vínculo entre palavras e emoções, palavras e afetos. Acho que sim. Antes da gente terminar, vou aproveitar aqui a presença do Fernando Neubar e quero fazer uma brincadeira, só que depois tu ainda tem o tempo disponível aí para a gente encerrar continuar a brincadeira, né? Com um poema. Mas se tu me permite, Fernando, eu gostaria de fazer uma licença poética no teu prefácio, escrito, né, de uma forma lindíssima, criativa. E de uma forma muito sensível, o Fernando juntou personagens da literatura numa espécie de reunião de condomínio. E a pauta era: como vamos realizar o lançamento do livro do nosso amigo Soroca em plena pandemia? Mas naquele dia teve um personagem que não pôde estar presente, Fernando. E assim que ele soube que nós íamos fazer o lançamento hoje, ele se inscreveu para a atividade. Então, direto do planeta asteroide B612, eu chamo para o nosso encontro um menino de cabelos dourados, que usa uma capa azul e lenço vermelho no pescoço. Um traje bem elegante, como um dia de hoje. Ele é o guardião de sabedorias, apesar da pouca idade. O pequeno príncipe se faz presente entre nós. E ele deixa um recado para todos aqui, que acreditam na potência do encontro e na força do vínculo, mesmo com tantas inquietações. E ele diz mais: aqueles que passam por nós não vão sós, não nos deixam sós, deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. Soroca, obrigado pelo tanto. E eu aqui continuo acreditando que a vida é a arte do encontro. A palavra agora vai ser finalizada por ti, para que a gente possa fazer um brinde pelo lançamento, pela vida dos poemas e pela saúde de todos nós. Bom, depois dessa tua fala, né, Fábio, assim, que comove, né? Comove muito, me comoveu, certamente comoveu a vários que estão aqui presentes, né? Eu vou escolher um poema para encerrar aqui a minha participação. Espere um pouquinho aqui. Olha, eu acho que eu vou escolher o poema porque eu vou ficar com saudades, né? Eu vou ficar com saudades. Eu queria ficar mais, né?
mais do que 45 ou 50 minutos, às vezes a gente quer ficar mais do que 45 ou 50 minutos, né? O poema é Saudade, então. Saudade é a perda de uma metade, dor rasgada, falta pungente, sofrer premente, ferida hemorrágica com incerto tempo de cicatrização. A alma percorre labirintos espinhosos, caminhos sinuosos, luta acirrada, batalhas com a realidade da ausência que insiste em demarcar presença. A memória acude e alcança histórias, benfazejo vai e vem no tempo. E a dor sofre mutação. É assim que eu acredito, que a dor possa sofrer, é nisso que eu acredito, que a dor possa sofrer mutação. Quero deixar o meu abraço carinhoso a todos que estiveram aqui, agradecer muito, novamente agradecer muito ao Itpoa, né? E espero que em breve a gente possa estar juntos novamente. Então, vivamos o amor e vamos cuidar do amor e vamos cuidar de amar. Soroca, o brinde é para ti, nessa final de tarde, o brinde é para todos nós. Muito obrigada pela presença. O livro se encontra à venda, está no site, o link para compra, também tem nas redes sociais, vale a pena. É um livro para ler, reler e guardar no coração. Obrigada, um bom final de semana a todos.